Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão com o Espírito Santo seja contigo. Amém. Hoje nós queremos avançar na nossa série de pregações temáticas Até que Ele Venha, onde estamos estudando as cartas para as igrejas na Ásia Menor. Hoje nós vamos para a sexta e penúltima carta, que é a carta destinada à igreja em Filadélfia. E eu passo a ler o texto que se encontra em Apocalipse 3, os versículos 7 até o 13. E lá diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui, a carta para a igreja em Filadélfia, e ela é uma carta bem peculiar. Das 7 cartas que nós temos, apenas Filadélfia e Esmirna são as igrejas que não recebem nenhuma crítica. Mas nessa carta, como a gente vai ver, ela tem apenas palavras de elogio por parte do seu remetente e também palavras de consolação. Para uma comunidade que também enfrentava os seus desafios, que a gente vai ver um pouquinho adiante. E para a gente compreender melhor o conteúdo dessa carta, nós vamos indo parte por parte, analisando os versículos. E também o meu desejo é que a gente possa se envolver com esse texto e deixar também Deus falar ao nosso coração. Como nós já vimos anteriormente, no primeiro lugar, numa carta, nós temos a identificação do destinatário, o anjo da igreja em Filadélfia. Ou seja, quem recebe essa mensagem é o mensageiro responsável na comunidade de Filadélfia por repassar essa carta para que essa carta fosse lida perante a comunidade, para que todos os membros da comunidade de Filadélfia tivessem acesso ao conteúdo dessa carta. E a gente não sabe ao certo como surgiu a comunidade de Filadélfia. Nós não temos nenhuma citação de Filadélfia em qualquer outro texto bíblico. O que a gente sabe é que por um certo período de tempo, essa cidade levou o nome de Neo-Cesareia, ou seja, uma nova cidade de César, que era um imperador romano. Então a gente já tem aí algum indício de que o culto ao imperador era presente em Filadélfia, isso já nos primeiros anos da era cristã, ali do primeiro século ainda. Por volta mais ou menos do ano 10 ou 17 do primeiro século, a gente já tem relatos de culto ao imperador, que é César, e justamente é porque o imperador destinou recursos para a reconstrução de Filadélfia após ela passar por um terremoto, que era muito comum naquela região. Além disso, nós temos registros de cultos a Héstia e a Zeus, que eram divindades daquele círculo pagão presente em Filadélfia. E além disso, a gente tem a informação de que a cidade possuía uma sinagoga judaica. E a seguir no nosso texto, nós temos a identificação do remetente desta carta. Como nós já vínhamos trabalhando, a gente sabe que é o próprio Senhor Jesus que ordena para que o apóstolo João escreva estas cartas. E aqui o Senhor Jesus se identifica primeiramente como o santo, o verdadeiro. Santo, de fato, é um dos atributos do próprio Deus. Aquele em quem não há pecado. O próprio profeta Isaías, na sua visão, vê os serafins
diante dele, louvando e cantando, engrandecendo o nome do Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Sabemos que Jesus é Deus e dessa forma ele é santo. E aquele que é santo também é verdadeiro, porque onde não há pecado, também não há mentira. Então, dessa forma, Jesus é aquele que é santo e é verdadeiro. E assim nós sabemos que podemos confiar nas palavras. Assim a comunidade de Filadélfia poderia confiar nas palavras que estava recebendo, pois era o próprio Senhor Jesus, que é santo e verdadeiro, que estava destinando essa mensagem para aquela comunidade. Essas duas características do nosso remetente são, de fato, um ponto pacífico e um pouco mais fácil para a gente compreender, mas adiante a gente vai se atentar um pouco para a frase: aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. O que é essa chave de Davi? Isso é uma referência direta e clara ao Antigo Testamento, como é algo muito comum dentro do livro do Apocalipse, e nos joga para uma passagem de Isaías 22, 22, onde um homem chamado Eliaquim recebe o ofício de governador do palácio real. Palácio esse que era o palácio de Davi. E Deus diz que colocará sobre os ombros dele a chave da casa de Davi. Portanto, essa chave ela é um símbolo de autoridade. Quem tem a chave da casa de Davi é aquele que acessa o palácio real e, consequentemente, é aquele que tem acesso ao tesouro real. Por serem da mesma linhagem, o título Filho de Davi também é atribuído ao Senhor Jesus. E Davi recebe do profeta Natã a profecia que do trono dele sairia um novo Messias, de onde viria um reino eterno. Assim compreendemos que Jesus tem as chaves de Davi. Mas o que significa isso, afinal de contas? Assim, se nós compreendemos que Jesus tem as chaves de Davi, isso significa que ele tem acesso ao palácio real e ao tesouro. O que é esse palácio real e esse tesouro? É o acesso ao reino de Deus e à vida eterna. É isso que Jesus tem em suas mãos. Jesus é aquele que tem as chaves para incluir ou excluir alguém do reino de Deus e da vida eterna, conforme ele bem entender. E esse é um poder exclusivo de Jesus que não pode ser anulado. Ou seja, aquele que tem a chave para acesso ao reino de Deus e à vida eterna é aquele que controla quem entra ou quem não entra. Aquele que abre a porta da salvação e ninguém pode fechar, ou quando ele fecha essa porta, ninguém pode abrir. E sabe, eu me coloquei a pensar diante dessa afirmação da grande dificuldade que nós, seres humanos pecadores, temos em deixar Deus ser Deus. Nós temos uma dificuldade imensa de nos colocar no nosso lugar de criatura e deixar o lugar de Deus para Deus. Por que eu digo isso? Pelo fato de que cotidianamente nós achamos que as chaves de Davi estão conosco, no nosso próprio bolso. Nós muitas vezes queremos arrogar para nós, literalmente no sentido de arrogância, e queremos decidir quem nós mandamos para o inferno ou quem nós mandamos para o céu. Nós, a partir disso, deixamos de ocupar o nosso lugar, o nosso cantinho de criatura, e queremos ocupar o lugar de Deus. Nós queremos tirar Deus da cadeira de juiz e nos colocar na cadeira de juiz. E da mesma forma, nessa nossa arrogância, quando Deus quer entrar na nossa vida e provocar transformação para mudar aquilo que a gente sabe que não é correto, aí a gente não quer. A gente quer domesticar Deus, como se fosse o nosso cachorrinho, onde a gente começa a decidir onde Deus vai ou não vai entrar na nossa vida. Porque nós achamos que nós temos as chaves de Davi. Ou seja, nós não queremos deixar Deus ser Deus. Queremos ocupar a cadeira do juiz, e aí a gente olha as atitudes das outras pessoas, e a primeira coisa que a gente faz é apontar o dedo para a pessoa e jogar ela no inferno. Ou quando nós gostamos da pessoa, nós queremos levar ela para o paraíso, como se isso fosse um poder que está nas nossas mãos. O próprio Senhor Jesus nos diz em Mateus 21, 31, em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. E isso Jesus diz diretamente para aqueles que conheciam muito bem a lei, para aqueles que queriam apontar quem iria ou quem não iria ser salvo. Mas Jesus diz que não são eles
que definem isso, mas é aquele que tem as chaves de Davi. Aí o ser humano ele sempre quer as bênçãos do Senhor, mas dificilmente ele quer o Senhor das bênçãos. Devemos deixar Deus ser Deus, deixar que Ele ocupe a cadeira do juiz que lhe cabe. E eu não estou dizendo isso para sustentar aquele discurso barato do não julgueis para não ser julgado, porque daí todo mundo pode fazer o que bem entender e só dizer, não me julgue, porque quem pode me julgar é Deus. Tá, se quem pode te julgar é Deus, isso te tranquiliza? Ou você fica com medo diante dessa situação? O que eu estou querendo dizer aqui é que o nosso crivo de justiça deve ser a reta justiça que vem do próprio Deus. Não é uma justiça falha que nós produzimos, mas é a justiça que vem do próprio Deus, porque senão nós vamos cair numa incoerência danada. É de fato saber que o Senhor Jesus tem as chaves de Davi e que nós estamos sob o seu senhorio, como nós afirmamos quando chamamos Jesus de nosso Senhor. Quando nós temos um Senhor, nós estamos debaixo da autoridade desse Senhor. Adiante no nosso texto, Jesus diz que colocou uma porta aberta diante de Filadélfia. Uma porta essa que ninguém pode fechar. Ele ainda afirma, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Diferentemente da porta anterior, que seria a porta da salvação, essa porta aberta é a porta para o anúncio do Evangelho. Em 1 Coríntios e em Colossenses, o apóstolo Paulo pede para que os cristãos orem por portas abertas para anunciar o Evangelho. E aqui em Filadélfia, Jesus diz que a porta está diante de vocês. Coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Aproveitem essa porta aberta. Anteriormente, os cristãos oram por portas abertas para que o Evangelho seja anunciado. Filadélfia está com essa porta aberta diante deles. Quanto à afirmação, sei que você tem pouca força, está diretamente ligada com a porta aberta para o evangelismo. Essa pouca força não é espiritual. Ela se refere à quantidade e não qualidade. Isso é pelo fato de que Filadélfia era uma comunidade muito pequena. Não era uma comunidade numerosa e possivelmente ela também era fraca em recursos financeiros. Diante dessas dificuldades, Jesus afirma que sabe que eles têm pouca força, mas ainda assim não negaram o nome de Jesus e guardaram a sua palavra. Isso nos mostra que muitas vezes cometemos o erro de ficarmos de braços cruzados esperando as condições perfeitas para então sim a gente anunciar o Evangelho ou fazer algum tipo de missão. Nós esperamos sempre que a nossa comunidade seja uma comunidade viva, financeiramente rica, com membros engajados, com tudo pronto, onde tudo é perfeito, com uma equipe de louvor excelente, onde tudo está resolvido. E aí sim, só nessa condição perfeita de uma comunidade que é utópica, que não existe, é que a gente espera para que então a gente possa pensar em anunciar o Evangelho mundo afora, como Jesus ordenou. O que Jesus diz para Filadélfia é totalmente o contrário. Vocês são pequenos, eu sei que vocês têm pouca força, mas a porta está aí, está aberta diante de vocês. Aproveitem. Jesus está preocupado com a qualidade e não com a quantidade. Isso não significa deixar uma comunidade morrer à míngua por falta de membros. Isso significa que o Evangelho deve ser a base de toda a comunidade, independente da quantidade de pessoas que ali estão. Filadélfia mostra que não necessariamente quantidade anda junto com qualidade. Uma comunidade cheia de gente não necessariamente é uma comunidade cheia do Evangelho. Pelo contrário, nós podemos ter uma comunidade cheia de pessoas vazias. Os números, reduzir um ministério a números, acaba com todo o sentido de um ministério. Na verdade, nós podemos ter uma igreja com poucas pessoas, mas pessoas cheias do Evangelho de Jesus Cristo, que não negam o nome de Jesus e que fazem o que o Salmo 119:11 diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lutero, ao falar sobre as marcas da igreja, ele diz que ali onde o evangelho é pregado e os sacramentos são administrados, ali está a igreja. Independente da quantidade de pessoas. Jesus diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali ele está no meio deles.
O problema é que o nosso orgulho humano se preocupa mais em se autopromover do que se preocupar de fato com o Evangelho. Recentemente eu tive a oportunidade de conhecer uma comunidade nova que surgiu no Nordeste do Brasil, uma comunidade em Iguatu, a comunidade São Lucas, que foi fundada recentemente há 2 anos. Uma comunidade de pessoas que vieram machucadas de outros lugares e que a partir de relacionamentos, a partir do testemunho cristão, chegaram à ISLB e hoje encontraram um evangelho que não as aprisiona, onde elas viviam anteriormente aprisionadas por um falso evangelho, agora elas encontraram o verdadeiro evangelho. E o que mais me marcou é que é uma comunidade pequena com um evangelho vivo. Uma comunidade de 15 pessoas que testemunham a sua fé dia a dia, no seu trabalho, ali onde elas estão. É sobre isso que Jesus está falando. Eu sei que vocês são poucas pessoas, mas não deixem de aproveitar a porta aberta. Lá eu conheci vários testemunhos tão impactantes de pessoas que conhecem o amor de Deus e só querem que as outras pessoas também conheçam esse amor. O Senhor Jesus não está pedindo para nós fazermos grandes coisas, fazermos um show iluminado com várias coisas bonitas. Apenas pregue o Evangelho. É disso que ele está falando aqui. Nós não precisamos de grandes recursos financeiros para falar do amor de Deus. O engraçado é que nós muitas vezes cantamos sempre tão bonitinho que ele cresça e que eu diminua e que ele apareça, mas dificilmente nós vivemos isso. Nós reduzimos o ministério a resultados onde os números têm sempre que crescer e aparecer, não Jesus. Essa é uma dificuldade dos nossos dias, onde eu tenho que aparecer no lugar de Jesus aparecer. Eu duvido que ainda nós teríamos tantas megas igrejas de falsos evangelhos se o pessoal tivesse que pregar para 2, 3 pessoas. Quantos pregadores se sentiriam motivados a estarem reunidos onde 2 ou 3 estão? Quantas pessoas que mais estão preocupadas em fazer um show do que conduzir o louvor numa comunidade ainda se sentiriam à vontade se não tivessem uma mega estrutura onde de fato acontece um show com jogos de luzes e tudo mais? Será que a preocupação realmente é de anúncio do Evangelho ou é de autopromoção? Eu não estou dizendo contra você ter uma estrutura boa. Eu estou dizendo que isso não é a essência da igreja. A essência da igreja é a porta aberta do Evangelho, que nós aproveitamos independente das circunstâncias. Volta e meia nós estamos ainda mais preocupados com o pode ou não pode. Será que eu posso fazer isso? Será que eu não posso fazer aquilo? O que não passa de um legalismo barato, onde nós estamos mais querendo liberdade ou liberação para poder pecar. Quando na verdade o que Jesus nos chama é que a gente viva a liberdade cristã, diante de uma graça que me compromete com o Evangelho. Onde não vira tudo libertinagem, não é isso. É onde a minha liberdade é pautada a partir do Evangelho. O incentivo para nós aqui é que nós reconheçamos a nossa fraqueza e a nossa incapacidade, não olhando para nós mesmos, para aquilo que nós somos capazes, mas olhando e nos apegando no Senhor Jesus, que é o que nos conhece, que é quem nos conhece, que nos ama, que deu a sua vida por nós e que é o Senhor da igreja. A pedra angular, a rocha firme, a base da edificação de qualquer comunidade. E, acima de tudo, aquele que conduz a sua igreja, independente de muita ou pouca força humana. No versículo 9, nós encontramos grandes palavras de ânimo. Aquele que tem a chave de Davi se encarrega de fazer com que os perseguidores reconheçam o senhorio de Jesus Cristo e que ele nos ama. Como eu falei anteriormente, há relatos de uma sinagoga judaica em Filadélfia. E possivelmente os membros dessa comunidade cristã sofriam perseguição por parte dos judeus, que se consideravam o único e exclusivo alvo do amor de Deus, o verdadeiro Israel, a nação eleita, os descendentes de Abraão. Mas para esses que se portam dessa forma, sem amor e sem misericórdia, o Senhor os chama de sinagoga de Satanás. O termo Satanás no hebraico é adversário, pode ser traduzido como adversário. O termo grego Satã é uma transliteração do hebraico para o grego, mas outro termo atribuído é o diabo. Diabo é aquele que espalha, aquele que não reúne. Enquanto o Espírito Santo é aquele que reúne, o diabo é aquele que espalha. Ou seja, nós temos contra a igreja também um adversário que quer espalhar, que não quer ajuntar e que não quer construir.
mas como Jesus diz que o inimigo só vem para matar, roubar e destruir. E é justamente esse tipo de inimigo, esse tipo de adversário, que no final das contas vai confessar que Jesus Cristo é Rei e Senhor. Nós sabemos que toda língua confessará que Jesus é Senhor e Salvador. E mais uma vez, é o que tem as chaves de Davi que vai se encarregar desse juízo, desse julgamento, e que vai fazer com que as pessoas tenham o reconhecimento de que Jesus vive e que é verdadeiro Senhor e Salvador. Esses que se dizem judeus, mas não são, pois não reconhecem o senhorio de Cristo, e por isso não fazem parte do novo Israel constituído pela fé em Cristo, são os que irão se prostrar e reconhecerão que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha de fato a vida eterna. E essa palavra vale para mim e para você. Nós podemos olhar para a porta aberta diante de nós, prosseguindo para o alvo, como diz Paulo aos Filipenses, não nos importando com a perseguição, mas sabendo que Deus é sim um justo juiz. E nós sabemos que toda língua confessará Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu e você podemos viver firmes nessa promessa e nessa esperança. No versículo 10, Jesus diz que, como Filadélfia guardou a palavra, também será guardada da provação que virá sobre toda a terra. Mais uma vez, nós somos lembrados que ser cristão não significa a inexistência de dificuldades. Não significa que nós não vamos mais sofrer. Não significa que a nossa vida vai só ladeira acima e não ladeira abaixo quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Não é isso. Mas significa que Deus estará conosco, mesmo no meio das dificuldades. O Senhor Jesus é aquele que se faz presente em meio às dificuldades. É aquele que nos ama e que caminha conosco. Quando eu vejo, por exemplo, a situação de sofrimento com as enchentes no Rio Grande do Sul, eu não consigo ver Deus como alguém cheio de ira que está mandando desgraça para as pessoas. O que eu consigo ver, e aquilo que eu creio, é que Deus está agora, nesse momento, de botas no meio daquela lama, ajudando pessoas a limpar o que sobrou, ajudando pessoas a reconstruir, talvez do zero. Para mim, e aquilo que eu creio e confesso, é que Deus caminha conosco em meio às dificuldades. E isso é uma palavra de ânimo e de esperança em meio às nossas dificuldades. Deus não necessariamente nos livra dessas dificuldades, mas Ele caminha conosco, apesar delas. Jesus nos anima dizendo que vem sem demora. Isso é um alerta para que a gente fique atento e que ninguém roube a nossa coroa. Manter o que se tem se refere justamente aos elogios anteriormente citados a Filadélfia, de manter uma boa doutrina, de não se perder, de olhar para o mundo ao redor e falar, o pessoal está indo para um lado, não, mas a gente vai continuar seguindo por esse lado. Não perder a coroa aqui é não perder a boa doutrina que eles já vinham seguindo. Continuar guardando a palavra da perseverança. E Jesus vem rápido, vem sem demora. Sim, a gente sabe, já se passaram 2000 anos desde que Jesus falou que voltaria em breve. E a gente não tem como especular quando seria essa data. Isso é perda de tempo. Nós não sabemos. E a gente sabe que o tempo de Deus é diferente do nosso. E nós sabemos que desde a ascensão de Cristo, nós aguardamos a sua volta. Por isso, nós devemos viver na iminência da vinda repentina, quando Jesus vai voltar em poder e glória. Isso não deve servir de medo para nós, isso nos serve de esperança, porque todas as dificuldades vão sumir perante a volta de Jesus. Todas as perseguições, tudo aquilo que é de ruim no nosso mundo, os sofrimentos pelos quais nós clamamos a Deus por misericórdia, vão acabar. Pois nós sabemos que Jesus nos levará para um lugar onde Ele mesmo enxugará do rosto toda lágrima, e não haverá mais dor, nem morte e nem choro, onde nós viveremos eternamente em comunhão com o Senhor. No versículo 12, a promessa ao vencedor é ser como uma coluna no santuário de Deus, de onde jamais sairá. Filadélfia se encontrava em uma região onde tinham muitos terremotos, com uma falha das placas tectônicas, então era bem comum que terremotos viessem, sem mais, sem menos, e destruíssem toda a cidade, abalassem todas as estruturas. O mais emblemático aconteceu em 17 depois de Cristo, porque depois a cidade foi reconstruída por César e se chamou por um tempo de Neo-Cesareia. Ou seja, a cidade vivia com a sensação de abalos sísmicos.
onde terremotos destruíam as construções e tudo vinha abaixo. Nesse sentido, ser uma coluna no santuário de Deus, de onde nunca mais sairá, significa estar apoiado em uma rocha firme, num lugar onde terremotos não podem abalar mais nada. Juntamente na presença de Deus. Ainda mais, significa estar na presença do próprio Deus continuamente. Significa estabilidade e permanência. Nós, diante do mundo de muitas verdades, onde tudo é instável, onde tudo se tornou relativo, cada um constrói a sua própria verdade, onde todos os dias surgem novas teorias, coisas que a gente já não tem mais certeza de nada, algumas coisas estranhas e incertas surgem, nós temos a promessa de estabilidade e permanência, junto àquele que é santo e verdadeiro, onde a verdade absoluta prevalecerá acima de todas as coisas. E essa coluna do templo receberá o nome de Deus. Isso significa pertencimento, que aquela pessoa pertence a Deus. Na cultura da época, as colunas dos templos tinham gravadas em si o nome do deus pagão que era cultuado naquele templo. Só que nós receberemos o nome do Deus verdadeiro. Isso significa que nós pertencemos a Deus. E nós ficaremos ali, com Ele. Essa é uma promessa de esperança para Filadélfia e também para nós hoje, que somos posse exclusiva de Deus, comprados com seu próprio sangue derramado no Calvário. Nesse templo onde o único e verdadeiro Deus é adorado, em permanente comunhão com Ele. Esse também é o sentido do nome da Nova Jerusalém que desce do céu. E é uma referência de novo ao Antigo Testamento, de Ezequiel 48:35, onde o nome dessa cidade é O Senhor está ali. Ou seja, a promessa é de que o vencedor seja um cidadão da Nova Jerusalém, onde o Senhor está ali. Não é mais um cidadão de Filadélfia. Não é mais um cidadão do Brasil, de qualquer cidade do Brasil. É um cidadão da Jerusalém eterna e celestial. Isso é um grande privilégio, pois é a cidade que Abraão estava aguardando em seu tempo, fazendo com que ele se identificasse como um peregrino aqui nesta terra. Quanto ao novo nome, aqui o novo nome de Jesus, não cabe especular qual seria esse nome. O que se pode afirmar é que, ao compreender que o remetente é o Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele estará compartilhando aquilo que é do Filho com os seus filhos, onde ele será tudo para todos, onde se verá Cristo face a face. E por fim, nós temos a conclusão comum às cartas para as igrejas na Ásia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até que ele venha, que nós possamos guardar a palavra da perseverança, na certeza de que Deus caminha conosco e nos conhece profundamente, em todas as nossas fragilidades. Até que ele venha, saibamos deixar Deus ser Deus, ocupando o nosso lugar de criatura e indo adiante para a porta aberta, anunciando esse amor às outras pessoas, esse amor que um dia também nos alcançou. Amém.